Oi, como vai você? Espero que bem, de verdade. Bom, hoje é uma parte importantíssima. Esse vídeo vai ser muito denso e complexo. Provavelmente você terá que pausar, voltar e até rever o vídeo inteiro. Por causa disso, eu vou deixar na descrição algumas estampas de tempo para facilitar para vocês. Aproveite agora para pausar o vídeo, pegar seu café, uma caneta e um caderno, pois assim você vai sair daqui craque de tudo. Esse vídeo é sobre termos, o que mais assusta quando tentamos começar a aprender sobre investimentos. Eu percebo que até mesmo em vídeos que o povo tenta simplificar, acaba mantendo na terminologia e não facilita. Portanto, eu vou explicar os termos. No seu primeiro contato, se atente à simplificação da definição. Não se preocupe em gravá-los ou algo do tipo. À medida que for tendo mais contato e entendendo melhor, aí pense em gravar os nomes de cada coisa, pois afinal os nomes nada são sem seu significado. E o significado é aprendido de forma mais sólida se partimos de um ensinamento simples e direto. Bom, começando com o perfil do investidor. O perfil depende de diversos fatores, dentre eles a quantidade de dinheiro, os planos futuros, a idade, o conhecimento de mercado, a tolerância a riscos. Esse perfil rege a sua forma de investir. Claro que não há uma regra, e sim uma indicação. O perfil pode ser conservador, moderado ou agressivo, sendo que é uma escala crescente de exposição ao risco e, consequentemente, à rentabilidade. Existe até um questionário que geralmente temos que fazer antes de investir, mesmo nas corretoras online, mas vamos falar dele mais para frente em outros vídeos. Bom, carteira. Carteira de investimento é basicamente a soma que você tem investido com o que você tem sobrando, ou seja, em caixa, para aproveitar alguma oportunidade. Então, aqui mais um termo, caixa, que é a quantidade que você tem para utilizar de prontidão, caso necessário ou oportuno. Os ativos são os bens que estão te trazendo algum lucro. Isso pode ser uma ação, um imóvel alugado. O contrário deles são os passivos. Nos passivos temos algumas classificações, mas na sua vida pense que tudo que você tem, que vale algum dinheiro, mas não te dá retorno, e aqui inclua a casa que você mora, o carro que você tem, o celular, o seu aluguel, ou seja, tudo que te tira dinheiro, vão ser os passivos. Já nas empresas, as contas são vistas de outra forma. Ter dívida é mais aceitável e os passivos são avaliados geralmente anualmente. Portanto, temos nas empresas o passivo circulante, que é uma dívida de curto prazo, como eu disse, mais ou menos um ano. Ou seja, tudo que a empresa tem que pagar nesse ano. Isso inclui dívidas, fornecedores, salários, aluguel, processos. Já o passivo de longo prazo inclui dívidas que têm que ser pagas com mais de um ano, seja em 2 anos ou 30 anos. Agora vamos falar de renda fixa. Todos aqui são investimentos com rendimentos fixados. Como já expliquei, pode mudar, mas é fixado a um índice específico. E geralmente são pré-fixados. Bom, vamos lá. Tesouro Direto e títulos públicos. Apesar de serem coisas diferentes, vamos falar sobre os dois juntos, pois um inclui o outro. O governo ele tem diversas obrigações, uma delas é a fiscal. Inclusive foi o motivo da queda do Collor e da Dilma. Para a manutenção dessas questões dos gastos, o governo pode pegar empréstimo. E aqui um adendo. Eu falo dos gastos que não são constantes, como salários, pois isso é proibido por lei. Para evitar que a dívida externa cresça sem auxiliar a população, auxiliando só grandes corporações, o governo pode criar títulos públicos. Os títulos públicos são confirmações de dívida que o governo emite para você, ou seja, ele se compromete a pagar o que você emprestou para ele. O valor que as pessoas investem nos títulos públicos vai para o Tesouro, que é nacional. Por isso que as pessoas chamam o investimento de Tesouro Direto, CDB. CDBs são letras de crédito. Bem semelhante aos títulos públicos, os CDBs, Certificado de Depósito Bancário, são investimentos que você empresta dinheiro para instituições bancárias. As LCIs e LCA são letras de crédito também, bem semelhante às anteriores, mas focada no mercado imobiliário, as letras de crédito imobiliário, LCI, e a outra no agronegócio, letras de crédito do agronegócio. Debenture. Adivinhe, também são letras de crédito. Porém, agora é focada em empresas no geral. Ao invés da empresa pegar empréstimo com o governo ou com os bancos, elas podem lançar essas letras de crédito para a população no geral. As notas promissórias, muito semelhante também, são letras de crédito que você garante que você deve alguma coisa para outra pessoa. Então, todas as rendas fixas que a gente citou aqui agora são uma forma que você tem de ter uma garantia que vai receber o dinheiro de volta.
porque são letras de crédito. E aí você lucra nos juros que vão ser cobrados no meio disso. Afinal, seu dinheiro está sendo usado para gerar lucro. Faz sentido que você tenha lucro com ele também. Agora vamos falar de renda variável. Ações. Uma empresa tem um valor sempre. Seja por ter cadeiras, por exemplo, numa lanchonete, seja pelo público que frequenta, pela marca, enfim. Geralmente, as empresas se iniciam com apenas um dono, e aí, para expandir, precisa-se de certo investimento. A forma melhor de conseguir crédito é chamando um sócio, pois você não terá criado um passivo, ou seja, uma dívida. Você vai ter criado uma participação no lucro. E como você pretende que cresça com a expansão, é bom. Então, as ações são essas participações na empresa, geralmente medidas em porcentagem, mas no mercado da bolsa de valores é em quantidade. Quando essa participação entra na bolsa de valores, é o que a gente chama de IPO, oferta pública inicial. Ou seja, a empresa decide quantas ações quer lançar no mercado e aí quem está no mercado pode comprar, acabando se tornando proprietário de ações e, consequentemente, sócios. Para entender mais fácil, eu vou dar um exemplo. Você tem uma lanchonete que você investiu R$ 20.000 para montar e você tem um lucro de R$ 2.000 por mês. Você quer abrir uma outra unidade, pois calculou que o lucro vai aumentar em 3.000. Mas para isso, você vai precisar de 30.000 de investimento. Então você chama um sócio que vai te passar R$ 30.000 e se tornar dono de 50% da empresa. Consequentemente, ele também vai participar de 50% do lucro. Vocês continuam crescendo, têm unidades em todo o Sudeste e o valor da sua marca e dos seus clientes somados ao preço de tudo que vocês compraram, móveis, imóveis, precificam sua empresa em 10 milhões, que é o que a gente chama de valuation ou valuação, que é uma tentativa de precificar o valor. E aí, lembrando do vídeo da diferença de preço e valor. Você agora quer crescer ainda mais, passar além do Sudeste e pegar todo o país. Para isso, você vai precisar de mais investimento, correto? Então você e seu sócio decidem que o ideal seria pedir esse investimento na bolsa de valores, uma vez que, novamente, não terão que pagar juros. Aí vocês fazem uma oferta pública para ter investidores com vocês. E caso em um momento futuro vocês precisem de mais investimento ainda, independente da causa, vocês ainda poderão fazer outra oferta, que é o que a gente chama de follow-on, ou em seguida. Lembra, IPO é a oferta inicial, o follow-on vai ser a que vem em seguida da inicial. Vocês vão criar novas ações para captar mais dinheiro. Isso acaba diluindo os investidores, o que é um pouco negativo. Mas para evitar problemas quanto a isso, as empresas costumam ter em seu estatuto uma regra sobre o tag along, que é basicamente ir junto, que diz quantos acionistas receberão por ação caso ocorra a venda da empresa. E aí lembrar, ir junto, já que teve uma oferta em seguida, os que vão junto nessa segunda oferta ou compra. E esse tag along geralmente ele é medido em porcentagem. Lembra do raciocínio da inflação. Sua empresa não vai ter mudado muito nos fundamentos, mas terá o dobro de ações. Portanto, as ações anteriores vão perder tanta importância quanto o preço. Por isso que é negativo. Proventos. São todos os benefícios financeiros que as empresas distribuem para os acionistas. Aqui inclui-se juros sobre o capital próprio, bonificação e os famosos dividendos. Os juros sobre o capital próprio são pagos pois têm dedução fiscal menor, tanto para o acionista quanto para a empresa, mas funcionam da mesma forma. As bonificações geralmente são distribuídas em ações, não de forma financeira. Já os dividendos eu vou explicar agora. Um pouco antes, só lembrar, uma coisa essencial para sua empresa é diferenciar o lucro dela do seu dinheiro como dono. A receita para o fracasso é manter as finanças pessoais e a do empreendimento como uma única coisa. Portanto, o dono do negócio tem dois caminhos para ganhar dinheiro: ser um trabalhador com salário ou receber uma participação nos lucros, podendo ser os dois também, com certeza. Para receber participação nos lucros, tem que pensar que ele não é mais o dono da empresa, e sim um acionista. Lembra que já entrou um sócio inicialmente, depois vários com a oferta pública inicial? Então ele tem que consultar os outros acionistas quanto a isso. E os acionistas não vão ser bonzinhos de falar, ah não, ele era o dono, ele pode tirar um lucro para ele. Não, vai ter que ser uma regra que fique para todos os acionistas. E aí é que surgem os dividendos. Uma divisão do lucro líquido da empresa para os acionistas, possibilitando assim uma remuneração para aqueles que têm cotas da empresa. Essa remuneração ela é dividida
proporcionalmente à quantidade de cotas, ou seja, do número de ações que a pessoa possui, sem necessariamente a pessoa ter que desempenhar um papel ativo na companhia, que seria a primeira opção que eu citei, de trabalhar. Atualmente existe uma lei que obriga a distribuição de 25% do lucro líquido em dividendos. E aí tem algumas exceções, mas via de regra, essa é a distribuição mínima. O IPO eu já falei, mas eu quero colocar só mais um ponto. Abrir o capital na bolsa gera grande visibilidade para a empresa. A mídia costuma noticiar, os investidores passam a conhecer. Então é uma ação que pode ser, além de financeira, como expliquei, estratégica também. Eu falei de acionista, agora falar o que é a definição de acionista. É basicamente um sócio. Porém, a gente chama de acionista quando a empresa está na bolsa de valores, pois é a partir daí que ela começa a ser comercializada por ações. O preço que o acionista paga para adquirir a ação é a cotação. A cotação varia sempre que a bolsa está aberta a negociações. Isso é o que chamamos de volatilidade. Quanto maior a variação, maior essa volatilidade. Mas por que tem essa variação em um curto espaço de tempo? Bom, os motivos já vêm explicando, mas o que justifica é a grande liquidez do investimento nas ações. Liquidez, então, é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro. No caso de ações, é bem rápido, mas pense em um imóvel que você aluga. Não é fácil achar um comprador, certo? Portanto, tem baixa liquidez. A liquidez gera volatilidade. A volatilidade gera certa insegurança. Então, muitas pessoas buscam proteger sua carteira. Uma forma é a diversificação, que é simplesmente ter diferentes investimentos, de forma que diminua o risco. Outra forma é o que chamam de hedge. Hedge é uma cerca. Você pega uma parcela da sua carteira que vai valorizar caso a outra parte se desvalorize. Um exemplo besta é: pensa, quando o preço da gasolina sobe, as pessoas passam a consumir mais álcool. Então, a gasolina estaria perdendo valor e o álcool estaria ganhando. Ao mesmo tempo que, se o preço do álcool subir, a gasolina se torna mais atraente. É mais ou menos esse o raciocínio. Mas basta saber que isso existe, mais para frente em outro vídeo eu retomo e explico melhor. Derivativos. Os derivativos são uma forma de investimento ou contrato de empresa. Aqui lembra da renda fixa, pois derivativos são contratos que são firmados baseados em uma taxa específica. Exemplificando, você tem uma lanchonete e sabe que daqui a 3 meses vai precisar de comprar carne. Porém, você já quer firmar o contrato agora para evitar ficar desabastecido. O problema é que nem você, nem o fornecedor sabe se o valor da carne vai se manter, cair ou subir daqui a 3 meses. Portanto, vocês fixam o valor a um índice, como a inflação, por exemplo. Mas pode ser preço do ouro, do mercado, enfim. Pode ser que você ganhe com isso, ou seja, a carne ter subido de valor mais do que o índice, ou perca, a carne subir menos que o índice que vocês escolheram, ou até cair. Além desse exemplo da lanchonete, nos investimentos, é você fazer um contrato, seja de compra, venda ou empréstimo, e vincular algum índice para saber o preço que vai ser pago quando realmente chegar a cumprir esse contrato. Um exemplo simples é você conversar com alguém que quer comprar as ações dele daqui a 30 dias. Vocês chegam à conclusão que o mercado deve subir 1%, então você vai pagar o valor atual mais 1%. Pode ser que a ação suba mais que 1% ou até mesmo caia, e aí que está o risco e por isso investimento. As opções estão presentes no mercado de derivativos. Como disse, os derivativos são previsões do futuro, então as opções também são. Basicamente, as opções são um chute no futuro sobre o valor de algo. Então você chuta que tal ação vai cair daqui a 10 minutos e aposta nisso. Aí você vai ter retorno ou prejuízo. Essa estratégia ela tem ficado famosa pelo crescimento de aplicativos de opções binárias. Mas lembrando que a semelhança para um jogo de azar é tremenda. É uma futurologia. Trade. Trade é um nome em inglês para troca ou negócio. Sempre que compramos e vendemos, estamos fazendo um trade. Quando compramos e vendemos no mesmo dia, estamos fazendo um day trade, ou seja, um negócio do dia. Lembrando que day é dia em inglês. Quando compramos e esperamos uma oscilação para vender, ou seja, ficamos mais de um dia com a ação, chamamos de swing trade, que é basicamente o que a maior parte dos investidores faz. Inclusive no vídeo da corretora vocês verão. Vamos falar sobre as taxas agora. Sobre taxas é menos importante saber o significado e mais importante saber qual é o valor da taxa, pois os investimentos geralmente rendem de acordo com a taxa. E para saber a rentabilidade você precisa calcular isso. Mas temos duas principais taxas que são usadas em investimentos, a Selic e o CDI.
A Selic, o nome é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É controlada pelo Estado via Banco Central e é muito encontrada em investimentos de renda fixa, geralmente rendendo uma porcentagem dela. Como é controlada pelo governo, tem grande variação de acordo com as vontades do governante. Atualmente, a taxa Selic está em sua baixa histórica, visando que a população faça menos investimentos de renda fixa e gastem mais, para aquecer a economia. De curiosidade, ela está a 3%, e já foi falado que a ideia é que ela chegue a 2,5%. O rendimento da poupança é baseado na Selic. O CDI chama Certificado de Depósito Interbancário. Não é um investimento, pois apenas os bancos têm acesso a ele, então para nós acaba sendo uma taxa. Basicamente, é a taxa de juros que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. O principal motivo disso ocorrer é que tem um controle do balanço do dia. O banco não pode ficar negativo a quantidade de dinheiro que entrou e saiu, entende? Então, alguns investimentos fixam seu rendimento a essa taxa, de forma que seja interessante pegar empréstimo nesses termos. Uma vez que pensa comigo, seria mais interessante para o banco pegar dinheiro com outro banco, caso ele tenha que pagar menos do que pegar dinheiro com investidores. Extrapolando os rendimentos, temos duas taxas principais na hora de investir. A primeira é a taxa de corretagem, pois na hora de investir a gente tem que achar uma corretora, e a maior parte delas cobra certa taxa em cada investimento que você fizer. Isso para o investidor iniciante deve ser muito pensado, pois por termos pouco dinheiro, acaba que a taxa de corretagem pode inviabilizar nosso lucro. Outra taxa é a de administração. Aqui já é mais quando investimos em fundos de investimento, pois os administradores dos fundos precisam receber um salário, não é mesmo? Os fundos de investimentos que são negociados na Bolsa de Valores são chamados de ETFs, mas são basicamente uma empresa que seu negócio é investir. Não difere muito das outras empresas nas demais coisas. Assim também são os FIs, os famosos fundos imobiliários. Eles não mudam muito também não. Eles são negociados na Bolsa de Valores, mas ao invés de serem empresas de comércio, são empresas que alugam imóveis. Por isso, fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, eles têm um próprio índice, o IFIX, Índice de Fundo de Investimentos Imobiliários. Simples. A importância dele é medir o desempenho desses fundos. Outros três termos que são interessantes de saber são sardinhas, que é como chamam os investidores iniciantes, pois geralmente esses correm sempre juntos sem entender muito bem o que estão fazendo. Lembra daquelas imagens de tubarões rondando cardume de sardinha? Então, mais ou menos aquela ideia. Um segundo, circuit breaker, que na tradução seria quebra de circuito. É basicamente uma paralisação temporária nos negócios da Bolsa de Valores. Na B3, que é a Bolsa Brasileira, ele ocorre quando tem uma queda de mais de 10% do valor da Bolsa total, que é medido pelo índice Ibovespa, com relação ao fechamento do dia anterior. Isso costuma ser raro, mas esse ano aconteceram diversas vezes. O terceiro, por último, mas não menos importante, a alavancagem. Lembra de uma alavanca? Ela facilita diversas ações. Por exemplo, para carregar algo muito pesado, usamos sistemas de alavanca de forma a diminuir o esforço necessário para o resultado. No mercado é a mesma coisa. Quando a empresa ou o investidor pega um empréstimo visando diminuir o esforço necessário para o retorno futuro. É uma estratégia arriscada, mas quanto maior o risco, maior a chance de rentabilidade, não é mesmo? Bom, aqui eu peguei os termos mais importantes e expliquei. Lembrando que não precisa gravá-los, pode manter o entendimento e caso veja em algum lugar vai lembrar. Eu farei outro vídeo sobre termos quando formos aprender a analisar as ações, pois cada quesito da análise tem um termo, e aí é mais específico. Espero ter ajudado você e a quem você mandar esse vídeo. Qualquer dúvida, use a seção dos comentários que irei responder tudo que eu tiver capacidade. Até o próximo vídeo. Então é simplesmente vir na página do canal, clicar em inscrever-se, tocar no sininho, marcar todas, e receberá todas as notificações dos vídeos que forem lançados de agora em diante.